Salve, salve design gráfico, seja bem-vindo então a mais uma videoaula. Bom, o pessoal está pedindo aula de Photoshop, né? Eu estava pensando em ensinar o Photoshop do início ao profissional. Mas o que eu vou fazer? Em vez de eu ficar igual o pessoal fica falando das ferramentas, né? Vamos abrir, não. Vamos criar aqui um 1080. Em vez de ficar falando, né, por ferramenta mover, ferramenta recorte e assim por diante, o que eu vou fazer? Eu vou estar ensinando por aula. Por exemplo, vamos pegar hoje uma dessas ferramentas aqui de recuperação de mancha, vamos falar sobre o pincel de recuperação, vamos falar sobre a ferramenta de correção, e assim vocês vão entendendo como utilizar a ferramenta, tá? Melhor do que eu ficar explicando isso, aquilo outro, ferramenta para recorte, ferramenta para movimento, ferramenta pinga-gota. Então vocês fazendo a lição é mais fácil do que você estar aprendendo por parte, né? Eu acho mais prático, né? Teoria e prática, não só teoria. Então hoje a gente vai começar com a ferramenta manchas, tá? Vamos começar com essas três ferramentas aqui. Eu vou estar ensinando para vocês como é que a gente faz aí numa imagem. Bom, primeiramente que eu vou falar para vocês que vocês tenham em mão uma mesinha, tá? Da Wacom, pode ser outro tipo de mesinha, pode ser, essa é a mais barata que tem da Wacom, pode ser uma mesinha um pouco mais cara, aí fica ao seu critério, tá? Porque com a mesa possibilita você trabalhar melhor, né? Tá? Com o pincel, com o recorte, que ele dá mais precisão, tá? Segundo, abra o site da Pexels. Vocês vão abaixar qualquer imagem que tenha essa parte com acnes e vocês vão baixar aí essa imagem aqui, ó, onde tem a parte de poder trabalhar com pincel de recuperação, para estar mostrando para vocês como é que a gente faz, né, essa parte de recuperação, tá? Então eu vou aqui abaixar essa aqui, vou fechar aqui e vou baixar essa moça aqui, ó. A foto que eu estou pegando é gratuita, tá? Do banco de imagens da Pexels, e são imagens gratuitas, tá? Só clicar e abaixar, beleza? Então estou com a minha caneta aqui, tá? Até a mesa, vamos lá. Ó, é uma mesinha da digitadora da Wacom, tá? Eu vou deixar um link aí no final para vocês comprarem do Mercado Livre. E aqui vocês vão encontrar, né? Ela tá aí, ó, 251, ó. Se vocês pedirem full, chega na terça-feira. É uma mesinha muito boa, tem outras mesas também, ó. Tem essa que tá 299, essa que tá com preço mais barato. Depois vou deixar o link para vocês aí no primeiro comentário fixado. Uma mesinha que eu falei para vocês é prática, é boa para vocês trabalhar dentro do Photoshop, trabalhar no recorte. A precisão dele é ótima, até para trabalhar no Corel também, no Illustrator. Então vamos à aula então, que nem eu falei para vocês, a gente vai aprender fazendo, tá? Vamos aprender fazendo, que é melhor do que eu ficar mostrando para vocês a ferramenta. Bom, vamos lá então. Eu vou aqui em arquivo. Aqui eles têm duas opções, eu tenho incorporar e tem vincular. Quando eu incorporo uma imagem ao conteúdo, eu posso até excluir ela, que não tem problema, tá? Ela está incorporada no conteúdo. Quando eu vinculo essa imagem, eu crio um vínculo com a imagem que está em qualquer pasta dentro do computador com o serviço que eu estou fazendo. Se eu deletar essa imagem, automaticamente depois eu não consigo achar ela dentro do meu serviço, que daí ela some, tá? Então, o mais correto é você incorporar ela. Então, vem aqui, ó. Vou pegar a imagem aqui no download, vou pegar essa aqui, ó, e vou colocar ela aqui, tá? Então você está vendo que a gente tem bastante acnes na imagem, e o cliente manda a imagem dela e fala: eu preciso que você limpe essa imagem para mim, para deixar pronto para um trabalho, para um outro tipo de serviço. Então qual a ferramenta que nós vamos utilizar? No Photoshop nós temos guias de ferramentas, temos ferramenta de corte, tá vendo aqui, ó, são essas quatro, tem várias ferramentas aqui dentro, a gente pode trabalhar no corte, entre outras. Nós temos o conta-gota, nós temos os pincéis, são esses aqui todos, ó,
um de recuperação, outro de tirar mancha e assim por diante. A gente vai começar com a ferramenta então, que é essa aqui, tá? Que chama pincel de recuperação e mancha. Aqui em cima a gente vai deixar ele sensível ao conteúdo. Por que sensível ao conteúdo? Porque quando eu passar em uma parte da imagem, ela vai pegar o conteúdo que está em volta e vai o quê? Duplicar o conteúdo. Toda vez que eu abaixar a imagem, você vê que ela tem um quadradinho, então tem que botar botão direito da caneta. Eu posso rasterizar a imagem, tá? Ou posso também converter em um objeto inteligente. Eu prefiro rasterizar porque daí é melhor para você utilizar ela. Então vamos rasterizar a imagem. E aí você pode ver, ó, que o pincel de recuperação já está pronto para me trabalhar na imagem. Mas o que acontece? Se eu trabalhar em cima da imagem aqui, ó, eu estou fazendo o quê? Eu estou destruindo a imagem. Porque depois que eu salvar ela, não tem como eu voltar mais atrás. Então o que a gente faz? Vou dar um Ctrl Z aqui. Ou você duplica a imagem para você trabalhar, ou você cria aqui então uma nova camada. Então eu vou criar uma nova camada, que é o mais correto. Aqui está a imagem, mas eu vou trabalhar nessa camada aqui, ó. Então vou lá, ó. Pode aumentar mais o pincel, é no colchete, ó. Então vou trabalhando. Dá-se um Ctrl mais para trazer mais a imagem perto, ó, para você ver como é que está ficando. Vamos diminuir um pouco aqui as imagens, vamos passando, ó. Tá vendo que ela praticamente ela duplica o conteúdo que está do lado dela. Então você vai, ó, trabalhando a imagem. Aqui depois pode dar um efeito, aquele efeito de boneca, né? A gente fala na imagem. Só que isso a gente não vai trabalhar agora, tá? Então vamos começar aqui aprendendo coisas mais básicas, que é limpar uma imagem, ó. Tá? E depois a gente vai criando um efeito mais para frente. Depois vocês guardam a imagem, ó. Então a gente vai, ó. Sabendo que com a caneta ela é mais prática de eu trabalhar do que se eu tivesse aqui de repente com o mouse, né? Então eu posso... Uma coisa que eu falo para vocês, às vezes tem uma pessoa aqui que pega na imagem, ela tem um pouco de sarda, não tira toda o detalhe da imagem, porque senão você tira a característica da imagem, tá? Tem muita gente que limpa, contornos, as coisas, então a imagem ela fica sem característica, tá? E não fica legal. Então às vezes você tem que deixar algumas imperfeições para que a imagem fique, né, bem detalhada. Não, a gente vai aos pouquinhos limpando a imagem, ó. Vou dar um Ctrl menos. Ó, você pode ver que já melhorou bastante o aspecto da imagem. Claro que depois você fazendo um efeito aí na área, efeito Cinderela aqui em cima, ele vai dar uma melhorada, mas aqui já ajuda bastante, né? Você está trabalhando com a imagem, tá? Por exemplo, eu poderia também pegar a ferramenta correção, né? Selecionar essa parte aqui, ó, e trazer ela numa parte mais próxima, né, à cor que está ali, tá? Dou um Ctrl D, ó, tá vendo que já deu uma modificada. E você pode ver que se eu tirar o antes, olha para você ver, ao depois. Então por isso que a gente tem que ter uma camada, né, acima da imagem original, para a gente não fazer a correção destrutiva, né? A gente não destruir a imagem. Você pode também, se quiser fazer na imagem, você pode também dar um Ctrl J para duplicar a imagem, ou você pode trazer ela até aqui, ó, e fazer o que? Duplicar a camada, tá? Aí você trabalha numa camada, né? Vamos supor aqui, ó, vou dar
toque aqui, ó, com a caneta, tá? E eu vou renomear aqui em cima. Ó, vamos colocar aqui cópia, tá? E aqui a original. Eu também posso fazer isso, tá? Trabalhar aqui com a cópia, né? Vamos normalmente pegar a de correção, vou aumentar, deixo ela sensível ao conteúdo. Aqui, ó, eu trabalho sempre com 45, tá? Mas com perdão, a caneta, você tem como segurar, né? O Ctrl, a barra, para você estar aumentando, tá? E eu prefiro aumentar no cochete, tá? E diminuir no cochete também, porque daí eu posso estar trabalhando sossegado. Ó. Então vou fazer poucos detalhes aqui para vocês verem. Ó. E a gente vamos desativar a imagem cópia e vamos pegar o original. Então eu vou desativar a cópia, então o antes e o depois. Então aqui eu fiz, como se diz, um trabalho em cima aqui da imagem e sem destruir a imagem original, tá? A imagem original está aqui. Então posso trabalhar dessas duas maneiras. Posso duplicar aqui, trabalhar com a cópia e deixar original, ou posso, né, aqui, ó, fazer uma camada em cima, tá? Trabalhar na camada, tá? Então posso jogar aqui, mas quando eu estou trabalhando aqui, eu estou trabalhando na camada. Estou trabalhando nessa camada aqui, ó. Tá vendo? Então essas são as duas maneiras de você trabalhar com esse pincel na parte de correção de mancha, de correção de qualquer coisa que você queira. Vamos pegar aqui uma correção maior. Como sempre falei para vocês, sempre incorporar a imagem. Eu vou pegar essa aqui, ó. Joguei em cima aqui da mesma, tá? Até vamos deletar essas aqui, ó. Vou deletar essa camada. Ó, pra gente fazer uma correção grande, os detalhes são os mesmos, tá? Por exemplo, aqui, na hora de usar o pincel, é o mesmo pincel. É o sensível ao conteúdo, né? Ó, que eu vou passar aqui, você pode ver que estou na camada errada, então sempre na camada exata. E sempre que eu falei para você, tem essa miniatura, botão direito do mouse ou da caneta, rasterizar, tá? Então vou passar aqui, ó, a caneta, ó, e vou soltar, tá vendo? Vamos diminuir um pouquinho aqui. Vamos trabalhando, ó. Detalhes menores, né? Você vai diminuindo o pincel. Tá vendo, ó? Vamos segurar a mão aqui. Ó. E vamos ali, ó, trabalhando a imagem. Igual eu falei para vocês, tem muita imagem que não pode tirar muita característica da imagem. E o que eu estou fazendo aqui? Será que alguém já descobriu? Eu estou fazendo o quê? A limpeza destrutiva. Ninguém percebeu, mas ó, você viu que eu não fiz camada? Isso é errado. Então vamos dar um Ctrl Z, vamos voltar novamente aqui, ó. Tudo que a gente fez. E vamos fazer aquilo que eu falei para vocês. Duas opções. Ou eu duplico a imagem, ou eu abro uma nova camada em cima, tá? Eu sempre prefiro trabalhar com a camada aqui. Vamos então? Pincel, recuperação, sensível ao conteúdo. Tamanho você pode puxar por aqui, tá, ó. E vamos lá então na camada de cima, ó.
trabalhar aqui, ó, com a nossa mesinha. Vamos diminuir aqui, ó. Depois eu vou estar ensinando para vocês como a gente diminui a caneta ou o pincel aqui sem precisar tocar no colchete, tá? Na própria caneta, para cima, para baixo, direita e esquerda, tá? Vamos aprendendo aos poucos, ó, sempre a camada de cima. Vamos diminuir aqui, ó, o pincel, ó. Aqui vamos aumentar o pincel. E aqui eu vou explicar duas maneiras bem interessantes. Ó, tiramos. Tá? Vamos supor que eu quisesse duplicar aquele detalhe que estava em cima da porta. Vou dar um Ctrl Z aqui. Vou voltar aqui novamente. Ó. Se eu quisesse duplicar esse detalhe aqui, do lado desse, até já tem uma videoaula aí, mas eu vou explicar para vocês aqui. Então, viria aqui, ó, ferramenta de correção. Aqui eu tenho sensível ao conteúdo e tenho normal. O normal, quando eu corto ele aqui, ó, deixa eu pegar aqui quando eu corto ele aqui, você pode ver que ele traz, ó, né? Mas ele não fica sensível ao conteúdo. Eu sempre prefiro usar ele sensível ao conteúdo. Ao conteúdo que eu estou puxando aqui, tá vendo? Ó, então, ó, o detalhe. Mas agora vamos aprender como é que eu faço para duplicar ele, então. Vou dar um Ctrl D aqui. Vou pegar a mesma ferramenta aqui em cima. Ó. Quando eu selecionar aqui esse detalhe, aqui em cima, ele vai perguntar para mim aqui, então, normal, origem ou destino? Origem. E se fosse destino? Vou dar um Ctrl Z aqui. Ele duplica, tá? Então, quando eu deixo destino, eu consigo duplicar. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui, eu consigo duplicar a camada, tá? Então é aqui, ó. Clico aqui, vem em normal. Origem quer dizer aonde essa imagem vai se originar para ficar limpa. Então, ó, selecionei as duas. Venho em origem. Quer dizer que eu vou trazer essa imagem e dar uma origem aonde eu quero que ela fique. Então, eu quero que ela fique nesse tom aqui, ó. Tá vendo? Agora, quando eu clico aqui e seleciono, eu posso até colocar aqui, ó, destino, selecionar toda a camada aqui e fazer o que, ó? Duplicar novamente. Dá um Ctrl D. Tá vendo? Como eu já consegui duplicar a camada aqui. Só que tem um fato, né? Ó. Eu teria que fazer o que aqui? Vamos ver se vocês já lembram. Duplicar a camada. Que senão eu vou estar fazendo o que? Destruindo a imagem original. Então vamos então, vou dar um Ctrl Z. Vamos deixar no original. Ctrl D. Eu teria que abrir mais uma camada. Aqui eu vou colocar, de repente, limpeza. E nessa camada, duplicação. E agora eu vou usar então a ferramenta destino, porque eu quero colocar dois detalhes aqui. Vou dar um Ctrl D. Ó. Então eu quero que essa imagem aqui ela venha para cá. Então tem origem e tem o destino. Então vamos lá então. Selecionei destino, essa aqui, né? Puxei, dupliquei, Ctrl D. Mas será que se eu desativar aqui, o que aconteceu? Ela duplicou, mas está na imagem original. Então, para esse fato, o que eu tenho que fazer
Vou dar um Ctrl Z aqui. É o que então que eu teria que fazer? Eu teria que abrir uma nova camada? Não, uma nova camada é quando eu vou limpar. Eu teria que fazer o quê? Duplicar a camada, ó. Tá? Cópia. E aí, o que vai acontecer? Eu não vou destruir a camada, a original, tá? Não vou destruir a original aqui, ó. Eu vou trabalhar na cópia. Então eu venho aqui, ó, ferramenta selecionada, destino, e trago do lado e dou um Ctrl D. Tá vendo? Que se de repente o meu cliente falar para mim, ah, eu não gostei. Tá aí a foto original dele. Ah, eu gostei, mas eu quero que você coloque mais uma aqui do lado. Eu queria 3. Ó, legal. Seleciono novamente. Destino. E pode até segurar o Shift, ó, que é melhor para você trazer. E Ctrl D. Tá aí, tá? Original, cópia, né? Original, que seria a de baixo, limpeza, que é a correção. Então, quando você vai duplicar uma camada, né, com o pincel, você duplica a imagem. Quando eu vou fazer uma limpeza, eu abro uma nova camada em branco para estar trabalhando na camada aonde eu vou estar limpando a imagem para deixá-la pronta aí de repente para um trabalho ou para um serviço, para uma mídia social e assim por diante, tá? Então aqui nessa parte de pincel, aí você tem também o pincel de correção, ó, tá? O de correção, muita gente já sabe que você tem que fazer o quê? Eu tenho que pegar uma camada, uma área aqui da camada, ó, que eu queira, por exemplo, essa aqui, cliquei nela. Ela vai pegar por base essa camada para estar limpando lá, ó, tá? Ó lá, você pode ver que, ó, ele vai aparecendo ali, ó, tá? Entendeu? Vou pegar aqui na foto original só para vocês verem, ó. Então, é Alt, essa camada, e ele vai puxando aqui, você pode ver que está piscando lá, ó, tá? Só para vocês terem noção. Não tô limpando a imagem, não, só para vocês verem, porque a imagem seria essa aqui, ó. Só vou pegar aqui novamente para vocês verem aqui, ó. Ó, tá vendo que está usando essa camada para acertar aqui, tá? Esse pincel aqui, eu não gosto muito de utilizar ele, porque às vezes quando a camada tem muitos detalhes assim, eu acabo puxando para lá para cá. Você pode utilizar muito isso em umas imagens, quando você tem pouco detalhe, somente, vamos incorporar aqui novamente. Ó, incorporar, tá parecendo pai de santo, né? Você é doido, mano. Vou dar um Ctrl menos aqui. Vou desativar essa imagem aqui. Vou deixar só essa aqui, tá? Aparecendo detalhe. Vamos supor que peguei ela. Vamos supor que esse detalhe aqui eu quero que fique aqui em cima. Então eu venho com o Alt, pego uma parte que seja muito parecida com isso aqui, né? Que seja parecido com os detalhes que tem em volta aqui, as cores que tem em volta, para não ficar diferente, tá? Vamos supor que eu pegasse aqui, tá? E aí eu fosse trabalhar com ela aqui, ó. Ó, deixa eu colocar ela em... Aqui tem que ser inteligente. Então, se eu fosse pegar aqui e eu... Ô, caçamba! E eu fosse trabalhar com ela aqui. Tá, um objeto inteligente. Você tá vendo que eu estou trabalhando com ela aqui, ó. Mas a cor daqui não é parecido com esse detalhe aqui, tá? Então, quando você for usar esse tipo de pincel, é quando você tem áreas muito parecidas aqui, né? Você tá vendo esse cantinho aqui com essa pintinha bem parecida, as cores, a tonalidade bem parecida. Aí sim eu posso, ó, pegar o detalhe daqui onde eu quero e trabalhar aqui, ó.
porque as áreas são idênticas, tá vendo? As cores são idênticas, a iluminação tá vindo aqui, ó, desse lado de cá. Agora aqui não tem como, você vendo que o detalhe daqui não tem detalhe aqui parecido. Então, para esse tipo de serviço aqui, o mais correto... Ó, pessoal, a sala vai ficar um pouquinho longa, mas não esquenta a cabeça não, tá? É para aprender mesmo de verdade. É esse pincel que sensível ao conteúdo, que olha, ele vai pegar o conteúdo que está em volta e trabalhar em cima do detalhe aqui para não ficar fora de contexto, tá? Então, tem que ser o sensível ao conteúdo. Aqui também pode trabalhar com sensível ao conteúdo, mas se você quiser utilizar esse outro pincel aqui, ô God, esse outro pincel de recuperação pode utilizar, porque os detalhes que estão aqui são bem idênticos, entendeu? Não foge do detalhe, não foge aqui das cores, tá? Então é bem prático. Bom, pessoal, para quem gostou da aula, para quem está estudando Photoshop, eu preferi fazer aula assim, teoria e prática, porque daí você já vai aprendendo esse tipo de pincel, esses 3 tipos de pincel, depois nós vamos passar para outro tipo de pincel, depois nós faz a ferramenta de correção, ferramenta caneta, ferramenta degradê e assim por diante, tá? Aí vocês vão aprendendo. Vou passar para um último aqui, que é o criar textura, tá? Então o criar textura, vou passar aqui, ó. Então ele cria uma textura por cima da imagem, tá? Esse aqui é o corretor por proximidade. Então o que tiver mais próximo nele, vocês estão vendo aqui, ó, o mais próximo do detalhe ele vai puxar, tá? Se estiver mais próximo do detalhe. E também aqui na ferramenta de recuperação, você está vendo que ela tem amostra e tem padrão, tá? O padrão são esses aqui, ó, que a gente tem dentro. A gente pode usar um pincel padrão, ó. Eu vou passar aqui para vocês verem, olha que legal. Tá vendo? Esse ele coloca padrão na imagem, ó. Ó. Tá vendo? Então ele é utilizado para padrão. Aí vocês têm que baixar alguns padrão aí legal, para vocês trabalhando em algum tipo de imagem. Às vezes vai fazer um efeito glitter, alguma coisa, você baixa um padrão de glitter, trabalha em cima aqui do detalhe, sabe? Esse é o padrão. Esse é só para vocês não ficar sem passar por esse pincel. Você falou, Jamil, você falou todos os pincéis, mas não passou por esse, tá bom? Então, pessoal, então essa aqui é a maneira que eu peguei para ensinar vocês o Photoshop, para ficar mais fácil de vocês aprender. Teoria, prática, em vez de ficar ensinando aqui, esse aqui é o que se move, esse aqui é o que recorta, esse aqui é diriri, barará, não. Então, teoria e prática, essa é a primeira aula de Photoshop, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de dar um like aí, que ajuda muito o canal a crescer. E agradeço a todos que estão se inscrevendo no meu canal, muito obrigado. Até eu fiquei uns tempinhos sem dar vídeo aqui no YouTube, porque estava com uma correria aqui de criação de site, mídia social, então deu uma apurada, mas estou de volta aí e agradeço a todos que estão se inscrevendo no meu canal. E desculpe que a aula foi um pouco longa, quase meia hora, mas é para vocês aprenderem de verdade mesmo.